E a comunicação, que é algo que é muito testado em ti, nessa experiência no sindicato, depois te leva para o rádio, onde lá você é o entretenimento, né? Como que foi também esse cavalo de pau na tua vida? Foi assim. Que você também sempre escutou muito rádio. Eu fui criado ouvindo muito rádio, fazenda, né? Ia para a fazenda, levava meu radinho, escutava muita rádio AM, imitava, gostava. Sempre gostei muito da boa comunicação. E passado esse período do táxi, para mim que foi ele vai se encerrar praticamente no ciclo 2020, início de 2020. Já na pandemia ou não? Um pouco antes? Já na pandemia? Já na pré-pandemia praticamente. Mas o que eu digo para você? Eu arrumei a CPI, eu refundei o sindicato, eu trabalhei com a liberação dos alvarás, e com uma assertividade, que eu vou falar assim, posso falar para você, Danilo, tudo aquilo que eu programei, que eu falei, que eu direcionei, acima de 90%, tudo que eu coloquei. Então funcionou, aquilo que eu propunha fazer, deu certo. Me custou algumas coisas, custou, às vezes você tem... Você ganhou dinheiro no táxi? Não ganhei, eu paguei as minhas contas e sobrevivi. E mantive a minha família. Então foi da onde eu criei meus filhos, eu sustentei, eu vivi a minha família. Mas eu via que eu falei, bom, eu vou ter que encerrar o meu ciclo. Porque eu via que muitos, em alguns segmentos, inclusive no meu segmento, o pessoal queria se perpetuar. Não, tem que vir nova liderança, tem que vir, porque senão é um fardo que você carrega, que eu já tinha refundado o sindicato. E eu briguei com uma CPI, até nem falei, teve um problema sério de previdência social, que isso me custou muitas noites de sono e a minha segurança da minha família, que fizeram um rombo previdenciário dentro de um órgão público que eu denunciei, que eu tive que expulsar gente do setor, né? Então, mas por quê? Por querer dar certo. Então, liberação de alvará, amigos que estavam falando com você no outro dia, né? Igual, você é contra liberar alvará? Não, mas eu não sou contra liberar alvará. Mas eu tinha 10 pedaços de pizza. Isso eu falei na mesa de negociação com o antigo prefeito. Tem 10 pedaços de pizza. O sistema me tirou 7, eu estou com 3 pedaços. O senhor quer colocar mais 10 pessoas para comer? Alguém vai passar fome, alguém vai morrer. E o que aconteceu? Não, você é contra. Não, isso não é progresso. Nós estamos tomando uma medida insana para satisfazer um segmento político. Sim. O que aconteceu? É o curto prazo, né? A política é sempre curto prazo, que a cada 2 anos tem eleição, né? E aí o que aconteceu? Liberou, beleza. Amigos meus que tomavam café comigo, comiam na mesma mesa que eu, nem olhavam para minha cara. Você é contra, gostava. Passou 6 meses, estava todo mundo quebrado. Difícil. Aí, só, nem abre a boca para falar comigo. Não abre a boca, né? E você pede para cidadão ir, né? A gente, até eu não avisei. Mas eu não, como não sabia? Se matematicamente foi provado para vocês. E aí o setor se ajusta, coisa e tal, aconteceu. Mas eu já vinha com um pezinho, né? Dentro da comunicação, teve um amigo meu, né, que eu pedi para ele, falou, olha, eu te ajudei aqui, você me ajuda, porque havia uma troca de favores. Se você puder, eu gostaria de fazer um programa de rádio. E aí, nessa ida, eu fui para o governo, né, fazer um programa até relacionado, chamava Pit Stop, com o nosso saudoso Anderson Ribeiro Barão. Que era um craque, né? Era um craque. E aí, quando eu fui pro rádio, eu já tinha uma vontade, porque e quando eu tinha 17 anos, eu fiz a primeira entrevista de rádio com o Alexandre Brito na Caiaba FM, na 26 de agosto. E aí depois o Alexandre virou radialista e eu fui viver minha vida. Tanto é que o Alex ele é radialista até hoje, está lá na 95. E aí eu falei, cara, eu quero ir pro rádio, coisa e tal, eu quero fazer alguma coisa relacionada ao rádio. E nessa ida pro rádio, enfrentei algumas barreiras, algumas dificuldades, mas uma pessoa no táxi uma vez tinha me falado, um cara que trabalha com rádio, jornalista, radialista ele também, ele chegou e falou para mim assim, falou, olha, do jeito dele, falou, eu gosto do jeito que você fala, você se comunica muito bem, você seria um bom radialista.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma amiga minha um dia falou para mim, assim, no táxi, falou, olha, você seria um bom radialista, você se comunica bem. Eu falei, pô, legal, cara, vamos. E aí eu, quando fui criando... O radialista, ele passa a ser um amigo das pessoas, Então, né? você Tipo tá assim, vendo, ligou né? ali, você tá na casa da pessoa, você tá... E aí, cara, eu fui criando eu fui criando condições. Essa ponte, né? Essas condições. Então eu fui, né, investindo em curso de capacitação, na parte de oratória. Né? Hoje eu já falei muito, estou falando, eu falei, vou falar um pouco mais ainda, a gente fala muito, né? E a ferramenta que a gente trabalha é a voz. E aí eu fui desenvolvendo, fui criar alguns produtos de mídia ali dentro, né? Melhorei o programa que eu tinha. E nessa passagem minha, ali com o Anderson Barão, ali na rádio, na Educativa, eu tive a oportunidade de fazer vários estilos. Então eu fiz samba, eu fiz flashback, eu fiz MPB, eu fiz sertanejo, né? Eu fiz um pouco de clássico, eu fiz chamamé. Então eu fiz brega também, que era uma coisa que pegou muito, como que o povo gosta de música brega. E aí isso me habilitou, o rádio, jornalismo, e na contrapartida eu também me habilitei, porque você tem que ter as DRTs de jornalista e radialista, eu tenho toda a documentação. Fui atrás de tudo isso, me habilitei para ter tudo isso, né? E aí eu fiz, quando chegou um momento da minha vida, porque eu tive uma perda de 2019 para 2020, 2019, dia 7 de janeiro de 2019, eu descobri um câncer, né? A gente descobriu um câncer na minha mãe. E eu, como filho único, eu que cuidava da minha mãe. E aí foi muito abrupto, né? Porque aí você tem que, como é que a gente fala, né? Parceiro é parceiro, né? E aí eu cheguei e falei para minha mãe, falei, ó, eu não estou na qualidade nem de filho seu, nem de homem, nem amigo. Num momento eu falei, olha, eu tenho que te dar banho, eu tenho que curar tuas feridas, eu tenho que te alimentar e eu tenho uma missão para cumprir, vamos cumprir junto. Você era um enfermeiro. E, ficou só eu. Né? E aí, assim, às vezes a gente olha assim, quem está perto da gente, né? Danilo, eu não tive ninguém na minha família para falar assim, olha, você quer um copo d'água para levar para sua mãe? Então, assim, isso cria algumas defesas e começa, digamos assim, a propor que você cria alguns conceitos de vida. Olha, isso aqui é legal para mim, isso aqui não é, isso aqui vai fazer parte, isso aqui eu tenho que eliminar. Eu cuidei da minha mãe, ela veio a falecer dia 31 de agosto de 2019, você vê, de janeiro para 2019 para agosto. E aí eu cumpri a minha missão com ela, isso foi até o último momento, a gente estava junto, né, eu e ela, e depois a minha esposa também entra nesse processo também para poder me ajudar, a gente consegue cumprir isso certinho. E aí já findou 2019, 2020, eu falei, ó, não dá mais. Mas eu já estava com uma ponte aberta, eu já tinha colocado uma via na comunicação. E aí eu falei, bom, eu posso até ganhar menos, mas nesse momento eu vou dedicar um pouco mais para minha família, porque a gente falou um pouco de táxi, de trabalho, coisa e tal. De 2000, Danilo, né, que eu tinha 95, eu fico 95, 96, 97, 98. Eu saio, fiquei 99 fora, volto em 2000, fiquei um ano fora do táxi. Esses anos todos, de 2000 até 2012, eu trabalhava 24 por 24. Era uma 24 horas na rua e uma 24 horas em casa. 24 horas na rua. Então eu fiz um propósito. O sono? Não, e aí ainda teve dias assim, quando eu fui para o sindicato, coisa e tal, tudo, que aí eu fui cumprir um expediente administrativo, de eu acordar assim, pegar minhas coisas e chegar no portão e falar, pô, eu não sou mais taxista, né? Não vou mais dirigir hoje. Então, e aí eu fiz essa transição. E na comunicação eu fui habilitando. E aí você, como você falou, você está dentro da casa das pessoas, você tem um feedback muito grande com aquelas pessoas que participam, que ligam para você, que pedem música, que liga para chorar, que liga para desabafar, que liga... já aconteceu, eu acredito que com muitos radialistas, um dia eu até estava no sindicato, e o Maga Rosa, que era o financeiro, teve um cara que ligou para querer conversar comigo, coisa e tal, tudo, e ele falou assim, ó, esse assunto não é comigo, é com o Bernardo Quartinho, que é o nosso presidente. Aí o cara falou assim, o Bernardo Quartinho, aquele da rádio, ele falou,
Aí ele falou assim, pô, preciso falar com esse cara. Aí ele colocou o telefone aqui no meu ouvido, né? Ele falou assim, mas... Ele falou, não, que esse cara é o cara da rádio. Ele falou, cara, eu vou contar uma... preciso dar um abraço desse cara. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, é que o cara contando no telefone e eu ouvindo junto com ele. Ele falou assim, ó, eu tinha uma condição de vida muito boa, eu trabalhava numa empresa, era chefe de uma empresa, e ela perdeu a sede dela aqui e mandou todo mundo embora do dia para a noite. E eu tinha um bom salário, eu tinha plano de saúde, eu tinha uma vida estável, a escola dos meus filhos eram as melhores, coisa e tal. E do dia para a noite eu perdi muita coisa. E eu entrei em depressão, não soube lidar com isso, né? Isso me penalizou, me auto-penalizei também, não consegui me reerguer e me tranquei em casa e fiquei mal, né? E aí eu comecei a escutar o programa. Um dia eu estava em casa e escutei o programa desse cara e sempre, o primeiro dia que ele abriu o programa dele, ele leu uma mensagem. Sempre que eu abri uma mensagem, um amigo meu mandava mensagem para mim todos os dias e eu lia essa mensagem, né, dizendo para as pessoas terem positividade, caminhar com Deus, né, para não abaixar a cabeça, e li essa mensagem. Ele falou assim, quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, esse cara falou essa mensagem para mim. E comecei a chorar. Falei, não, vou desligar o rádio. Ele falou, não tive coragem de desligar o rádio. No outro dia eu ouvi a mensagem dele, esse cara está falando comigo. E aí o cara falou, eu fiquei uma semana ouvindo o programa dele, e todo dia dava uma mensagem, e as mensagens eram para mim. Na outra segunda-feira, quando ele começou o programa dele, eu falei, não, está falando comigo. Na terça-feira eu me barbeei, me arrumei, eu fiquei uns 4 dias procurando emprego e consegui um outro emprego. Ele falou, então se uma pessoa que fez a diferença na minha vida em 2018 foi o Bernardo Martins. Então assim, como que a comunicação, e isso várias outras pessoas que eu conheci, que a gente ajuda através da comunicação, então foi uma maneira assim de eu também me ajudar a exercitar a comunicação e ajudar as outras pessoas. Isso quando a comunicação é do bem, né? Quer dizer, reclamam tanto do poder errado da mídia e tal, mas quando a mídia quer, quando ela quer fazer diferença, ela consegue fazer uma mudança incrível, né? Como você inicia o seu programa, quando você vai dar um bom dia, não adianta você dar aquele bom dia xuxo. Dá um bom dia, né? Um bom dia positivo, um bom dia para a pessoa que está do outro lado, ter a determinada receptividade de que aquilo é uma flecha que vai inflamar o coração dela. Porque se eu já vi vários programas do cara pegar o microfone e falar, bom dia, são 7h10, começamos, pô, ele mata, o cara, às vezes o cara tá ali do outro lado e o cara já tá para baixo, tá cheio de problema. Tá na beira do viaduto ali, ele já pula. Negativo, o cara se pula. Então eu tive essa observância, então eu tenho essa preocupação também.